Mestre Yin, vou te dar uma carona. Você não. Teme ser ridicularizado pelo mundo por tratar um velho gravemente ferido assim. Você é porque está se intrometendo? A vida deste velho pertence a mim. Obrigado, irmãozinho. O Vaja de Shaolin não é mágico? Como ele pode conhecer as artes marciais de Shaolin? Não pertenço a nenhuma seita. O jovem Zen pode experimentar meus 3 socos e 7 punhos de lesão? Vocês intimidam os fracos com sua força e os poucos com seus números. Que tipo de heróis são vocês? O punho de 7 lesões não pode me machucar, não se preocupe. Garotinho, você está fugindo. Se eu perder, como instruí antes, eu puder até ganhar com alguns movimentos, a seita Shaolin se retirará de Guanmingding. Se você puder quebrar minha garra de dragão de Shaolin, Lao Wu voltará imediatamente ao templo Shaolin. Garra de dragão de Shaolin.
Patrono Zeng. Lao Wu foi derrotado de coração. Eu derrotei o mestre com a garra de dragão de Shaolin. A reputação de Shaolin não foi prejudicada. Se eu não tivesse lutado contra o mestre Shaolin, acredito que não haveria outro artista marcial no mundo que pudesse superar o mestre. O patrono Zeng é tão justo. Lao Wu o admira. Há veneno no leque? Irmão, persiga. Como isso poderia ser? O leque é venenoso. Irmão, realmente é venenoso. Vamos vocês dois eu. Estava apenas brincando com Yue. Este homem é muito habilidoso em artes marciais. Ó. Sobrenome dele é Zeng, mesmo que você tenha habilidade. Como vai lidar conosco? Estou atrasado, meu senhor. Eu só espero resolver a rixa entre sua seita e o culto Ming. A rixa da seita Washan com o culto Ming é só sua. A esgrima Fanui da seita Washan não é inexplicável. Obrigado, senhora Hale. Simplesmente não sabia que era superior. A esgrima Shinjugui da minha seita. Hoje nós quatro usaremos nossas habilidades para enfrentar as artes marciais da Washan e da minha seita Yu. Eu sempre. Admirou sua habilidade com a espada jovem. Mestre Zeng, por favor, escolha sua própria arma. Eu usarei o Jui Mais e como minha arma para aprender as técnicas avançadas de ambas. As seitas Washan e Yu.
Você é tão arrogante! Como ousa desrespeitar a mim e as artes marciais da seita Huasha? Você não vai me atacar, mas eu vou. Velho, você ousa me derrubar? Shiwazi, recue agora. Nossa palma dos 4 símbolos da seita Emei tem um quadrado dentro de um círculo e o Yin e Yang se complementam. O Yin e Yang do céu e da terra, quadrado e redondo, movimento e quietude. Parecem superar os ensinamentos das técnicas Shinjui e Fanyui. Está certo? É verdade. Mas também depende do progresso da chuva. Senhor Check-in voltará para sua irmã. Em seguida, quem é você, garotinho da seita Emei? Continue protegendo ele. Minha seita não é para ser subestimada. Mestre, eu. Ziru, pare de perguntar. Irmão, você poderia ser mais gentil? Eu o atingi, não você a arma. Escorregou da minha mão. Esse garoto é tão habilidoso. O que aconteceu com você? Não entrem em pânico, vocês dois. O veneno dourado entrou em seu estômago, mas se você não praticar, o veneno não fará efeito até 6 horas depois. Depois que o assunto de hoje terminar, eu definitivamente encontrarei uma maneira de salvar você esta noite.
Ele provavelmente é o único no mundo que pode curar o veneno dourado. Jovem mestre Zeng é sábio e corajoso. Minha seita conquistou. Ao longo do tempo você nos desafiou repetidamente e parece que você chegou. Ao fim da linha você teve sorte de sobreviver àquele desastre. Eu quero que você veja o poder da esgrima de Emei Mestre. Wan Fei é seu oponente. O mestre Wan Fei já mostrou misericórdia aos membros do Estandarte Dourado do Culto Ming. Por favor, mostre. Misericórdia novamente, você é digno de um acordo comigo. Se você conseguir me derrotar, eu farei isso de novo. Jovem mestre Zeng. Esta espada do arco-íris branco pode não ser tão famosa quanto a espada celestial da velha, mas ainda é uma arma afiada. Neste mundo eu a dou a você hoje. Inúmeras almas pereceram sob esta espada celestial. Jovem mestre, tenha cuidado. Não há covardes no culto Ming. Hoje lutarei com você até o fim. O culto Ming está sitiado pelas 6 grandes seitas. Agora o único que resta para lutar é Yin Tianzin, que está prestes a usar sua suposta reputação para derrotá-los. A seita ortodoxa desafiou Zhang Sonsi para um duelo. Yin Tianzin se envolveu em uma batalha feroz com ele. Os dois estavam igualmente equilibrados em artes marciais. Zhang Sonsi admitiu a derrota. O jovem havia recuado um passo agora e queria tentar. Yin Tianzin acreditava que Zhang Qiushan era seu genro. Então ele estava grato pela misericórdia do sênior. Tang Wenlian da seita Qian apareceu de repente. Tang Wenlian derrotou Yin Tianzin até ele vomitar sangue em algumas rodadas. Vendo que Tang Wenlian não tinha intenção de parar, Yin Tianzin não foi educado e quebrou diretamente as mãos e pés do oponente. Mestre Lin, eu vou te dar uma carona. Você não tem medo de ser ridicularizado pelo mundo. Zhang Wuji ainda disse que ele era Zheng Anil e estava disposto a lutar contra as 6 grandes seitas por Yin Tianzin. Apenas Zhou Ziru e Igbu sabiam que as pessoas das 6 grandes seitas não o tratariam como algo importante. Todas as seitas atacaram juntas. Em vez disso, Zhang curou as feridas do outro lado. Jovem mestre Zeng deixou o passado para trás. Este tipo de seita benevolente e justa que retribui o mal com bondade não é sem razão. Ele estava completamente convencido pelo jovem na sua frente. Zhang Wuji explicou as 6 grandes seitas para todos. Mestre Kong Xing de Shaolin levantou o corpo de Shen Kun. Zhang Wuji desviou para a esquerda e para a direita. Mestre Kong Xing sempre pensou que a garra do dragão era invencível, mas agora ele havia perdido para um jovem e estava prestes a ser incapacitado. Suas mãos. O líder da seita Washan, Xian Yutong, queria lutar contra Zhang Wuji. Xian Tong usou seus golpes fatais para arrancar o leque de sua mão. Era a arma de Xian Yutong. O leque continha veneno escondido pelo próprio Xian Yutong, e ele usou o veneno em si mesmo. Eles não se envergonhavam das ações de Xian Yutong, mas queriam confessar seus próprios atos malignos.
Eles disseram que seu irmão mais velho havia descoberto que ele havia matado a irmã de Agal Kingnil, e para silenciá-lo ele havia matado seu irmão mais velho. Agora seus companheiros de seita não estavam felizes com isso e queriam matar o traidor de sua própria seita. Eles disseram que a verdade havia vindo à tona. A seita Washa não tinha rancor contra o culto Ming. Tudo era por causa dos rumores de Xian Yuton. Eles sentiram que a seita Washa havia perdido a face. E tudo era culpa de Zhang Wuji. Nesse momento, Retaishon e sua esposa da seita Kuma apareceram e queriam lutar com a seita Washa. Zhang Wuji pediu a Zhang Wuji para escolher uma arma. Zhang Wuji viu um galho de árvore no canto e decidiu usá-lo para lutar contra o inimigo. Hoje estamos suprimindo o culto demoníaco, não competindo pela vitória. Daier veio junto. Pare de pregar peças em mim. Garoto impertinente, ele tem que competir. Com o mestre obedientemente, a verdadeira habilidade não deveria ser sua. Sim. Garoto impertinente, eu realmente te trato de forma diferente. Agora você é o único com uma espada. Você está parado. Você espera que o mestre seja derrotado por ele. Mestre. Como você ousa intimidar o mestre? Por favor, passe. Isso. Para o mestre, se você me devolver como seu mestre e permanecer um discípulo de Emei, você o matará com uma espada. Você quer desobedecer o mestre. Mate-o rapidamente.
O que você está esperando? Mate-o rapidamente. Jovem, Cavaleiro, o que você acha? Ah, Alguém mais em meio ao Udan que não se submete. a mim? Emei foi derrotada hoje. Lutaremos novamente outro dia. Agora das 6 grandes seitas apenas Vudan resta. O sucesso ou fracasso desta viagem depende inteiramente do julgamento de Vudan. irmão mais velho nós. Pai, 4 tios, estou aqui. Se vocês agirem, qual é a diferença entre isso e nós mesmos fazermos? O jovem já está Se o ficarmos novamente. A seita demoníaca cometeu inúmeros males, é nossa principal prioridade e nossa justiça. Se não os erradicarmos hoje, teremos que fazer tudo nós mesmos. Kingu. Nós, as 6 grandes seitas, sobrenomes em, somos todos membros da seita demoníaca. Se você não é da seita Min, por favor, saia imediatamente, obrigado. Irmão Song pela sua gentileza, mas um verdadeiro homem deve ajudar os necessitados. Já decidi viver e morrer com a seita Ming. Toda a seita Min está profundamente grata a você. Agora que as coisas chegaram a este ponto, você não precisa tomar a frente por nós. Senhor Song, deixe-me tomar sua punição. O que há de errado com você? Bruxa, saia daqui. Como você está? O que há de errado com você? Você sempre protege o demônio. Seita Herói Song é um cavalheiro humilde que é respeitado por todos no mundo. Mas pensar que você seria tão brutal e atacaria uma mulher fraca. Não fale muito, cuidado.
Minha seita Voodoo já é forte o suficiente. Para lidar com este assunto hoje a seita demoníaca deve estar em seus últimos suspiros, então eles mataram este jovem estranho. No meio do golpe, assim que este jovem se recuperar, minha seita Voodoo fará um retorno. E então decidiremos o resultado. Se eu Yin Li Ting não tiver rancor de você, então a palavra cavaleiresco não é digna. No entanto, tenho uma vingança contra um homem chamado Yang. Hoje devo vingá-lo. Enquanto tiver fôlego. Nenhuma outra seita prejudica outro membro da seita Ming. Sexto irmão. Vugi? Vovô. Eu sou o Ji. Você é pior que um porco ou um cachorro, sua vagabunda. Hoje vou te matar, você vai vingar Xiao Fu. Pare com isso. Ji Xiao Fu é minha mãe. Se você realmente quer vingar minha mãe, ela foi quem a matou. Do que você está falando? Foi aquela velha que matou minha mãe com um golpe só. Tenho certeza absoluta. Naquele dia no Vale das Borboletas, aquela velha tentou seduzir minha mãe e a matou com um golpe só. Eu vi com meus próprios olhos. O irmão Vugi também estava lá. Vá perguntar a ela pessoalmente. É verdade? Ela traiu seu mestre e seus ancestrais. Não te contei. Para poupar sua honra. Ela se apaixonou por um demônio. Qual é o sentido de ainda estar obcecado por ela depois de entrar no séquito dos demônios? Eu não acredito. Se você não acredita, é só perguntar o nome dela. Não é verdade. Tio Sexto. Sexto irmão mais novo. O Ji sente muito sua falta. Você está gravemente ferido e não pode deixar a montanha. Então não temos escolha a não ser deixar você no pico brilhante para se recuperar. As 6 grandes seitas manterão sua promessa e não vão dificultar as coisas. Para o Secto Ming por enquanto, então você deve cuidar bem de si mesmo. Assim que estiver curado, você deve voltar rapidamente para Vuda para tranquilizar. Seu grande mestre. Ele está bem.
Vugi hoje. Você se tornou famoso em todo o mundo e sua dívida com o Secto Ming é imensa. Espero que você possa aproveitar essa oportunidade, discipliná-los e guiá-los de volta ao caminho certo. Vugi. Com determinação e perseverança ao mundo das artes marciais, você deve ser mais cuidadoso no futuro e sempre estar atento àqueles vilões traiçoeiros. Vamos apresentar uma queixa primeiro. Deite-se rapidamente e não se mexa. Persiga essa garota. De novo. Vugi vai deixar essa garota aos seus cuidados por enquanto. Por favor, cuide bem dele. Herói-som, por favor, não se preocupe. Senhor, como você está? Você. Está com dor. O que aconteceu com você? Você quase me matou. Pensei que você fosse morrer. Mas você está bem, meu. Querido neto. Por favor, dê uma boa olhada em você. Eu esqueci que você estava ferido. Por favor, sente-se rapidamente. Eu não tinha notícias suas há anos. Pensei que você Tinha obtido acidentalmente o manual das 9 Yang. E tinha eliminado completamente o veneno frio do seu corpo. É verdade. Que a boa sorte vem naturalmente. Se Suzu soubesse disso, ela ficaria muito feliz por você. Parece que o manual das 9 Egg realmente curou o veneno frio do seu corpo e melhorou muito suas artes marciais. Você pode realmente sozinho lutar contra as 6 grandes seitas, o culto Ming e o culto Sky Eagle, e escapar de um desastre sem salve sua vida. Isso é o que o Ji deve fazer. Como estão seus ferimentos? Meus. Ossos velhos ainda aguentam. Mas seu tio foi atingido pelo Phantom Infinger de Shen, que feriu seu coração. Receio que ele precise se recuperar por um tempo. Obrigado, Vugi. Espera um momento. Jovem mestre, você está gravemente ferido e ainda não se recuperou, sua energia interna ainda não se recuperou. Então você deve descansar um pouco. Tio Yang e Irmã Bui. Porque vocês estão aqui. Yang Xiao, em nome de todo culto Ming, agradece ao jovem mestre Zhan por salvar nossas vidas. Tio Yang, por favor, levante-se rapidamente. Se não fosse pelo seu resgate heróico, o culto Ming teria sido destruído há muito tempo. Eu realmente não sei como retribuir essa bondade. Isso é o que o Ji deveria fazer. Levante-se primeiro. Levante-se. Depois eu tenho um favor a pedir. Você não. Yang Xiao. Eu quero que você desbloqueie o cadeado de Xiao Zhao. O culto Ming estava em apuros antes e até os grandes mestres ficaram gravemente feridos. Se Xiao Zhao tivesse más intenções, ela teria nos matado. Há muito tempo por que esperar até agora.
Não precisa, jovem. Mestre, a chave está faltando. Você não a guardou com segurança? Talvez eu a tenha perdido na confusão. Cuidado, porque Mestre Conde Xing saiu e voltou? Entregue o corpo de Yuan Zhen rapidamente. Quando você saiu, sua seita não levou as cabeças de todos os discípulos de Shaolin? Você levou todos eles? Naquela época, todas as grandes seitas saíram juntas. Muita gente, confusão. Depois voltei e olhei. Dandan, está faltando o corpo de Yuan Zhen. Você levou o corpo de Dharma do Júnior Yuan Zhen. Você está louco? Nós não queremos o vivo. Então por que você quer o morto? Você prefere cortá-lo e comê-lo, como um porco ou uma ovelha. Mestre do vazio. Fez algo que foi prejudicial ao mundo. Não pode usar o cadáver dele para desabafar sua raiva? Pergunte a outras facções. Você realmente não levou. Eu realmente espero que o corpo caia em minhas mãos. Corte, corte, corte. Abata-os como porcos ou ovelhas. E alimente-os para os cães. Tudo por causa daquele garoto fedido se intrometendo nos assuntos dos outros. Ah, mas é estranho. Quando a irmã Zhou apontou a espada para ele, aquele garoto não se esquivou. Eu pensei: esta batalha está ganha. Mas eu não esperava que a irmã Zhou ainda fosse misericordiosa. Caso contrário, aquele garoto demônio já teria morrido há muito tempo. Não seja assim, irmã Zhou. Ela está realmente muito triste. Ela está triste. Acho que ela está pensando em mim. O que você acha hoje? Acho que você ainda não está muito feliz. Minha energia interna se recuperou 60% a 70%. Caso contrário, eu poderia usar minha força interior para ajudá-lo a curar suas feridas. Posso esperar até que você esteja completamente recuperado antes de tratá-lo. Se suas lesões recorrerem, não importa se te tratarmos cedo ou tarde. Então, por favor, cuide-se, mestre Zhan. Você e Yue são iguais, e seu Yue é meu predecessor. Você continua me chamando de mestre, e Sua Alteza. O tempo todo eu realmente não aguento. Seremos todos seus subordinados no futuro. Então não há distinção em seus olhos. Tio Yang, o que você quer dizer com isso? Se não fosse por você, quem ousaria assumir a posição de líder do culto Ming? Isso não. Eu realmente não aguento não. Mestre, eu não vou aceitá-lo, mas você aceita. Você é o líder mais adequado. Mestre Zhan dominou as artes marciais e é justo.
Ele fez uma grande contribuição para a sobrevivência de nossa seita. Todos nós discutimos isso e concordamos que Mestre Zan deve ser o líder da 34ª geração de nossa seita. Como isso é possível? Eu não sou membro do culto Ming e não sei nada como posso assumir uma tarefa tão importante. Relatório: o inimigo está atacando de 3 lados. A maioria dos irmãos está ferida e não consegue mais aguentar. Será que as 6 grandes seitas voltaram? A baleia gigante, a Aisha seita do punho divino, e as seitas Shiesamen, e algumas outras pessoas do Jianggu já desceram a montanha. Acontece que eles estão aproveitando a situação para saquear esses soldados e generais caranguejos estão tentando causar problemas. Eu Zoldian terei que lidar com eles um dia. Eles são apenas alguns pequenos monstros. E não podem fazer nada contra nós. Agora todos os mestres do culto Ming estão gravemente feridos e ainda não se recuperaram. Será difícil forçá-los a sair a tempo. Eu tenho medo de que seja desastroso. Jovem mestre Zan, você tem alguma boa ideia? Vamos nos esconder na passagem secreta por enquanto. Pode ser que não sejamos descobertos. Mesmo que sejamos descobertos, será difícil invadir um homem de verdade. Pode-se curvar e se esticar. Nós apenas nos escondemos por agora e esperamos que nossas feridas se curem antes de lutar contra eles. Persegui-los não será vergonhoso, certo? Levem. O jovem mestre para a passagem secreta primeiro. Todos vamos juntos. Nós iremos então. Para o meu culto Ming Yafei. Mas também passamos por uma dificuldade juntos, somos amigos próximos. Como posso abandonar vocês todos e ir buscar refúgio sozinho? Jovem, você sabe. Talvez o jovem mestre Zan não saiba as regras do culto Ming das gerações passadas, exceto pelo líder. Outros membros da seita não têm permissão para entrar na passagem secreta de Guanming, mas vocês Xiaozao não são da nossa seita. Então vocês não precisam seguir as regras. Se não nos escondermos, o culto Ming ficará em apuros. Pode essa regra de não entrar na passagem secreta ser mudada? A menos que haja alguma maneira de evitar quebrar as regras. Todos, por favor. Tio Yang, eu sou jovem e inexperiente. Como eu poderia ser qualificado para essa tarefa importante? Além disso, meu avô repetidamente me avisou para não entrar no culto Ming. Eu prometi a ele que não quebraria minha palavra. Vuji. Avô, você tem que concordar. Você e o avô não são tão bons quanto você e o avô. Então é a mesma coisa. Agora que o avô te nomeou como líder do culto Ming, avô, as palavras e as palavras do seu avô se anulam mutuamente. Suas palavras não importam. Se você se tornar ou não o líder do culto Ming, me inclua seu tio. E tudo se resume a isso, certo?
Naquela época o líder do culto Yang deixou uma carta que eu tirei do Passagem Secreta. As últimas palavras do líder do culto Yang foram sobre meu pai adotivo Rei Xiao de cabelos dourados. Seu pai adotivo é Xiao. O que torna ainda melhor. Desde os tempos antigos, os deveres de filho e pai sempre foram os mesmos. É natural, já que Xiao é seu amante. Ele é como um pai real para você agora que Xiao se foi. Por favor, complete o legado do líder. O que vocês acham? Como isso pode ser? A sobrevivência do culto Ming depende dos seus pensamentos. Tio Yang. Já que todos vocês são tão leais, se continuarem a recusar, se tornarão grandes pecadores no culto Ming. Então o Ano assumirá temporariamente a posição de líder depois de superarmos as dificuldades de hoje. Por favor, tenha certeza de convidar Yao Bao para ver o líder. Rápido. Ok, ele pediu a Yang Zhuoxi para transmitir a ordem que todos os membros do culto Ming devem recuar para a passagem secreta. Eu obedeço a ordem. Tenho outra sugestão. A bandeira flamejante irá incendiar as casas no Bright Summit. Os guerreiros Gu acharam que tínhamos escapado. Mestre, embora existam muitas técnicas positivas e negativas de 2 yin, elas não podem escapar dos princípios de Tai Chi. Os discípulos veem que esses 4 senhores têm técnicas requintadas, e sua força está em sua movimentação e posicionamento Zan. Wuji foi cercado pelas seitas Huashan e Kun. As duas seitas combinaram para usar um conjunto de técnicas de espada positiva e negativa de 2 yin. O que fez Zan Wuji lutar para se defender? Ele gritou para Zan Wuji. Depois de ouvir Zan Wuji, encontrou a falha nessa técnica de espada. Imediatamente derrotou as duas seitas. A seita Kunlun não é para ser subestimada. Mestre, minha irmã Miejui não podia mais esperar. E queria desafiar Zan Wuji. Zan Wuji só podia desviar para a esquerda e direita. As discípulas de Emei queriam cercar. Zan Wuji Zouziru ficou paralisada por um momento. Zan Wuji começou a revidar e espancou as discípulas de Emei até deixá-las inconscientes. Mas ele não atacou Zouziru. Ele também arrancou a espada e tinha da mão de Miejui. Zhang Wuji devolveu a espada para Jojiru Jo. Ziru ainda estava um pouco confusa. Ela era a única em Emei que ainda tinha forças. Miejui ordenou que ela matasse Zan Wuji agora. De um lado havia a ordem da mestra e do outro seu amado. Ela fincou a espada no peito de Zan Wuji. Sua irmã Ziru poderia tê-la apunhalado. Xiao Zhao e Yin Tianzhen avançaram para apoiar Zan Wuji. Zan Wuji havia sido derrotado. As 5 famílias olhavam na direção de Wudan, não querendo aproveitar-se da situação. No entanto, Song Qinggu viu que ele e sua irmã Ziru queriam se exibir e mostrar a Zhou Ziru que Song Qinggu não era páreo. Para eles, em um movimento, Song Qinggu derrubou Ziru. Agora Song Yonqiao tinha uma desculpa, dizendo que Wudan já havia sido derrotado. No incidente de hoje, nossa seita Wudan fez o máximo possível. Então esse jovem estranho de repente apareceu. Depois que esse jovem se recuperar de seus ferimentos, nossa seita Wudan dará a volta por cima. No entanto, Zan Wuji insistiu em impedir. Todos em Wudan estavam inquietos. Eles reconheceram que este era o Zan Wuji que procuravam. Ji Xiaofu foi morta por Miejui. Miejui disse a Ji Xiaofu que ela havia desertado para o culto Ming e merecia morrer. Basta ouvir o nome que ela deu à filha Yin Liqin
Não conseguiu aceitar a traição de Ji Xiaofu então. Partiu envergonhado junto com as outras 5 grandes seitas. Wudan providenciou para Zhang Wuji ficar com o culto Ming. E o culto Ming escapou do desastre. Zhang Wuji desempenhou um papel indispensável. Nisso Yang Xiao fez uma profunda reverência para agradecê-lo e pediu-lhe para remover as correntes de Xiao Zhao. Mas Yang Bui havia perdido a chave. Shaolin voltou e exigiu que o culto Ming devolvesse o corpo de Shen Kun. Os membros do culto Ming ficaram confusos sobre por que Shen Kun havia desaparecido. Zhang Wuji entrou na passagem secreta do culto Ming e dominou a grande mudança do universo. Todos nomearam Zhang Wuji como o novo líder do culto Ming. A esta altura o culto Ming foi atacado novamente pela gangue das baleias gigantes e pela gangue da areia do mar, um grupo de gangues menores que o culto Ming geralmente ignorava. Mas agora o culto Ming acabou de experimentar uma grande batalha. Zhang Wuji sugeriu que todos devem se esconder na passagem secreta, recuperar antes de lutar novamente. No entanto, a passagem secreta é a terra sagrada do culto Ming e só o líder pode entrar. Se eu recusar novamente e novamente, por favor, certifique-se de escolher outra pessoa virtuosa. A Zhang Wuji ordenou o culto Ming para entrar na passagem secreta com a do líder. Ordem, eu fui forçado a assumir a posição de líder temporariamente por causa da situação agora que a crise acabou. Por favor, escolha outro líder. Zhang Wuji ainda quer recusar a posição de líder, mas todos do culto Ming ainda quer que ele continue a fazer o seu trabalho e continuar a gerir o Ming culto. Só então o culto Ming reacenderá a esperança no futuro. Só posso concordar temporariamente, mas peço a todos que concordem comigo mesmo. 3. O incidente fez com que todos os membros do culto Ming respeitassem estritamente as regras da seita a partir de agora, e restaurar a reputação do culto Ming. Havia respeito mútuo e amor entre os membros da seita. Todos pensaram que era como deveria ser. O culto Ming e as 6 principais seitas tinham profundas queixas. Vamos colocar o passado para trás e não buscar vingança. Se as principais seitas realmente nos pressionaram, eles iriam encontrar Sheshun para assumir como líder. No entanto, a fim de estabilizar temporariamente o novo líder, todos concordaram com Zhang Wuji. Zhang Wuji começou a exercer seu poder como líder e pediu a todos os famosos membros da seita para dividir em 3 grupos. Um grupo ficou em Guanmingjing para reconstruir o altar. Um grupo foi para encontrar as 6 seitas principais para reconciliar o outro grupo. Foi liderado por ele para a Ilha Bingu para pegar Xi. Shun, onde quer que o mestre vá, lá vou eu. No caminho ele conheceu Yin Liting com membros quebrados. Ele lembrou a perda de Ji Xiaofu. De repente ele conheceu 3 homens mascarados. Eles eram de Shaolin. Ele revelou sua identidade Wudan e quebrou seus membros com o dedo Vajra. Zhang Wuji estava em um dilema. Liu Dain de Wudan foi ferido pelo dedo de Vajra de Shaolin. Agora Yin Liting também estava ferido. Então ele definitivamente se tornaria inimigo de Shaolin. Agora ele não sabia o que fazer. A relação de Ji não era comum. Ele o avisou para não trair seu mestre como Ji Xiaofu e precisava encontrar uma chance de matar Zhang Wuvan. Nesse momento pessoas de Wudan também passaram por aqui. A freira Meijui não pôde deixar de mencionar o assunto de Zhang Wuji. Song Yongqiao naturalmente falou com Zhang Wuji e não queria continuar conversando com Meijui. Song Qinggu sentiu que não havia destruído o culto Ming desta vez. Ele sentiu que apenas via Zhang Wuji como um rival no amor. Ele deveria voltar para Wudan o mais rápido possível. No caminho, um grupo de pessoas não queria revelar seus nomes e convidou todos de Wudan para serem seus convidados. Song Yongqiao sentiu que o outro lado não era sincero. Song Yongqiao pediu a Song Qinggu para voltar à estalagem e buscar apoio de Emei. Quando Song Qinggu voltou, descobriu que todos em Emei haviam sido envenenados. No caminho, ele encontrou um grupo de soldados e capturou um grupo de mulheres. Zhang Wuji descobriu que a mulher carregava a espada Litian. Depois que o grupo partiu, eles voltaram e convidaram Zhang Wuji e seu grupo para um banquete na Vila Salgueiro Verde. E para verificar o assunto da espada Litian, Zhang Wuji levou todos para a Vila Salgueiro Verde. Zalmin de Bianlian estava esperando lá há muito tempo. Os heróis do culto Ming vieram para a Vila Salgueiro Verde hoje. Inesperadamente, Zalmin realmente os conhecia. Zhang Wuji e seu grupo eram todos muito secretos. O coração é fornecer suporte